Olá, nós somos Letícia e Vitória e iremos apresentar o resultado final das maquetes de volumetria e detalhamento, feitas a partir de um estudo mais aprofundado do projeto Pavilhão Japonês, de autoria do arquiteto Shigeru Ban em parceria com o engenheiro Frei Otto. O projeto foi desenvolvido para a Exposição Internacional de Pavilhões, a Expo 2000, em Hannover, na Alemanha. A combinação da característica de uso de materiais não convencionais para coberturas leves, como papel, de Shigeru Ban, e o interesse por formas orgânicas de Frei Otto resultou em uma estrutura com materiais reutilizáveis e que, por serem leves, também permitem a mobilidade. Com técnicas fáceis e sustentáveis, o objetivo de Shigeru era de elaborar uma construção que produzisse o mínimo de resíduos possíveis e que pudesse ser reciclado ao fim da exposição. Objetivo esse que certamente foi alcançado ao visualizarmos o pavilhão pronto. A maquete volumétrica geralmente é utilizada durante o estudo do projeto. Não representa detalhes e tem como finalidade visualizar os volumes do projeto como um todo. Neste caso, tem como objetivo mostrar a sinuosidade do pavilhão. O volume final tem cerca de 74 metros de comprimento, 25 metros de largura e 16 metros de altura. A malha conta com 3 curvas em diferentes dimensões. A forma curvada se deu por conta dos recuos ao longo do comprimento da estrutura. Segundo as leis da Gestalt, o projeto apresenta unidade, pois a estrutura principal é resultante de uma única malha, que dá a forma característica, configurando o todo como um único elemento. Continuidade, já que a estrutura sinuosa é proveniente dos arcos internos e da própria malha utilizada. Gera uma forma com maior fluidez e leva o olhar para essa continuidade da curva. Já para Xing, o projeto apresenta outros pontos importantes a serem ressaltados. O eixo de simetria. Ao traçar uma reta no sentido longitudinal do pavilhão, encontra-se um eixo de simetria, resultando em uma disposição equilibrada da forma, ou seja, o pavilhão ao ser dividido no meio resulta em 2 partes iguais. Ritmo. Ele é mostrado quando olhamos para a alternância padronizada das ondulações que compõem a cobertura e dão forma à estrutura do pavilhão. Processo construtivo do pavilhão. O processo construtivo do pavilhão inicia-se pela fundação. Por ser uma estrutura temporária, sua fundação era superficial e simples, composta por uma estrutura de aço e caixas de madeira cheias de areia, para fácil desmontagem e reaproveitamento. Com a fundação pronta, parte-se para a etapa mais importante, a elaboração das malhas. A ideia do arquiteto era fazer uma casca ondulada, composta basicamente por 2 malhas, uma primeira formada por um tramado tridimensional e outra formada por tubos de papel. Essas malhas em conjunto seriam capazes de suportar os esforços laterais e criar a forma desejada. Então, após a fundação, levantou-se a primeira malha por meio de andaimes. Para a segunda malha, foram utilizados cerca de 440 tubos de papel, com comprimento de até 40 metros. A articulação entre os tubos deveria permitir o movimento tridimensional. Logo, a fita de tecido foi a solução encontrada para a amarração da malha. Ressalta-se que esta malha de tubos de papel seria feita primeiramente em uma superfície plana e, em seguida, com a ajuda de andaimes, iria ser elevada e apoiada na primeira malha, adotando assim a forma da superfície. Após estas etapas, o pavilhão não precisaria de mais nada para seu suporte. No entanto, as autoridades alemãs não permitiram uma estrutura feita apenas com tubos de papel. Por isso, foi necessária uma segunda estrutura para servir de apoio. A solução foi adicionar 29 arcos curvos de madeira, com intervalos de 3 metros entre si. Chega-se então à etapa final, a cobertura. O pavilhão conta com 2 membranas de proteção. Os arcos de madeira foram cobertos com uma membrana de poliuretano transparente, e toda a estrutura foi coberta com uma membrana de PVC à prova de fogo. A membrana segue a forma da estrutura harmoniosamente. O pavilhão foi um êxito em coerência com o tema da exposição e com as regulamentações alemãs. Uma experiência grandiosa que gerou uma estrutura leve e completamente reciclável.